Mãezona. Só pra não dizer que eu tô mentindo, ó. Primeira do dia, vamos pegar a mãezona. Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, agora são exatamente meio-dia, 12 horas exatamente em Porto Alegre. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, estamos buscando a mãezona aqui, a mãezona, a mãe da Maria provavelmente. Vou levar lá para Quintino Bocaiúva, primeira corrida do dia, pegar aqui na Maritota, bem no meio bem no meião do tapete, né? E estava eu gravando, acabei de finalizar mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. E foi muito legal, mais um convidado show de bola, inscrito do canal. Enfim, mais adiante a gente vai ver do que se trata. E agora já parei, finalizamos ali, liguei o aplicativo, respirei fundo e já tocou a mãezona para levar lá para Quintino Bocaiúva. E eu já tô chegando aqui para buscar ela, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Acabei de criar enquanto vinha com a senhora, a mãezona. Mente vazia, oficina do diabo, né? Acabei de criar, não, meu estagiário criou. Spoiler pra vocês aqui, ó. Cara, eu adorei, velho. Eu adorei, olha aqui. Versão carnavalesca do adesivo. Cara, ficou tão ruim que ficou bom, tá ligado? E agora eu pedi pra ele fazer o Volta às Aulas. Depois eu vou abrir uma enquete lá no Instagram. Eu acho que eu vou fazer uma postagem no YouTube se eu conseguir. Não sei se eu consigo fazer ali na comunidade, aquela coisa toda, pra vocês elegerem qual que eu devo fazer. Ontem eu levantei essa bola, né? Agora vão dar imagens. Se eu conseguir fazer as duas imagens hoje pelo ChatGPT, que ele que tá fazendo, na verdade. Ficou massa, cara. Adorei, eu gostei, cara. Eu gostei. Olha aqui. Primeira mão. Primeiríssima mão, hein? Olha só. Saiu agora. Tá? Não vou mexer mais nada, é isso mesmo. Não vou mexer mais nada. Bonezinho amarelo, mochila azul, camisetinha do Boca. Cara, que delícia, pra isso que eu vivo, velho. Vocês não têm noção do que eu tô sentindo agora. Não tem noção. Que massa. A véia passando, me olhando, adorando. Fala pra ela assim. Depois segue o canal lá, senhora. Deu risada. É isso aí, mais uma inscrita. Ou não. Ou mais uma, aquelas que vai chegar pra mim na esquina e dizer assim: tu tá errado. Não é agora tu veio, é agora tu vieste. 12h33. Olha só, cara, que delícia. Fazer uma enquete depois. Pegar o Bernardo agora, levar lá para Lajeado. Depois eu parar numa sombra e fazer uma enquete. Não vai ser fácil hoje, pessoal. Não vai ser fácil hoje. Mas quem disse que seria, né? 1-2. Mas eu tava de castigo de novo. Eu não acredito nisso, cara. Cara, que coisa irritante esse filho da puta. Eu achei que isso tinha acabado, sabe? Fazia tempo que não acontecia isso. 10 minutos sem corrida, sem chamada, sem uma porra nenhuma. Na verdade, teve uma pra buscar. Eu larguei o rapaz na Lajeado, fui no posto do Borba. Só que tá em reforma a vida inteira, não tem banheiro mais naquela merda. Faz uns 3 meses que tá em reforma, a loja de conveniência, e o banheiro tá interditado. Aí tá, tudo bem, até aí tudo bem. Desci até aqui o posto 5 que tem na rótula do Galo. Com o aplicativo ligado. Quando eu tô chegando aqui, quase na sinaleira já, inclusive, na sinaleira da Tarso Dutra com a... Só falta ser no Zafari agora, né? Não, acho que não é. Daí quando eu tô chegando aqui, quase na sinaleira da Tarso Dutra com a Ivo Corcel, tocou uma pra buscar 3 km no Comfort, 9 pila. Tipo, vai se fuder. Vai se fuder, são 1 da tarde. Buscar 3 km no Petrópolis, tá louco. Me tirando pra otário? Tá, parei, fui no banheiro, voltei, e aplicativo ligado, só no Comfort, né? Fiz a postagem lá no Instagram, vamos ver se rola uma enquete lá, os adesivinhos que eu acabei de criar. Um comando de voz e nada mais.
É assim que é no Diário de um Uber. Sem edição, sem pauta e sem vergonha. Pá! Toca lá. Ficou bom, ficou. Se não ficou bom, sinto muito, mas não sinto nada. Daí quando eu liguei o X pra falar com vocês, tocou Comfort, porra. 7,91, a mínima, por sinal. Não sei se vocês se deram conta disso. Em alguns horários a mínima paga 7,91. Eu tô falando com 10%, tá? Porque eu tô no Diamante já faz alguns meses, então eu já não sei quanto que é a mínima mesmo do Comfort. Mas com os 10%, a mínima minha é 7,68. Era 698, se eu não me engano, né? Acho que é isso, 698. Então é 7,68 a mínima no Comfort pra mim agora. Deus do Diamante dos 10% desse filho da puta. Dessa brincadeira nariz de palhaço que ele inventou, né? E só que por vezes é 7,91. Tu vê que uma corridinha de 1 km, 7,91. É aquela coisa, né? Dependendo da região, dependendo do horário. Sério? Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Essa vida de motorista de aplicativo é uma merda, mas é boa pra caralho. 1h04 da tarde. Eu vou publicar no LinkedIn. 23, né? O dia que eu concluí ontem, que era o dia a ser mirado, 23 de fevereiro, né? Cara, hoje o estagiário tá... Eu não fiz nenhuma X ainda porque não deu. Simplesmente não deu. Foram quantas corridas? 6 corridas no Comfort com 70 pila eu tô agora. É impossível fazer X, tá impossível fazer trabalhar. Tá foda? Foda. R$30 a hora. É assim que tá. Eu tô aqui na Ramiro Barcelos, no recuo do prédio comercial, 1685. Ó, usando a minha teoria do recuo, R$35 a hora. Não. Até chegar um colega para desembarcar, ou alguém vir mandar eu sair daqui, né? Só toca 6,47, impressionante. Essa aqui tá boa, 43 pela hora. Não vamos fazer ele buscar lá na Félix, não, só um pouquinho, tem motorista mais perto. 6,47 eu achando que tá boa. 8,16 com várias paradas. Puto, 27 pila a hora. R$6,47 para buscar 2 km. 29 pila a hora. Significa que se eu ficar 10 horas na rua, eu vou fazer R$300. Sim, é o que eu tenho feito nos últimos dias. 320, 350, 390. Várias paradas para 11,17. Nem vi quanto que é a hora. R$30, 30 com 46. Por enquanto ninguém vai me tirar. 29 pila a hora. 34 pila a hora. É impressionante a quantidade de corrida que tem pendurada que ninguém quer fazer. E o estagiário não se dá conta disso, tio. E os passageiros que esperem, né? 12,50 com várias paradas, 28 pila a hora. Assim eu vou sair do Diamante. 7,96 na prioridade, você desesperou. 47 pila a hora, melhor relação até agora. Pegar aqui na Ramiro, levar para Assis Brasil. Não, Avenida Brasil. Rafaela, aonde que ela tá? Justamente no 685. Agora ganhou valor essa corrida. Cheguei, vou mandar para ela aqui. E não adianta eu cancelar a prioridade, porque a prioridade não ganha taxa, né? Então eu vou esperar o tempo que for. Ó, tá aí, ela já tá na portaria, ó. Oi, Rafaela. Tu pediu prioridade, eu cheguei imediatamente, né? Brincadeirinha. Pessoa antenada é outra história, né? Ligadinha. Já finalizei a viagem da Rafaela aqui na Brasil. Segundo o amigo dela, ela é a CR7 dos parafusos. CR7, Cristiano Ronaldo. Pra quem não pegou a referência. Ela é vendedora numa distribuidora de parafusos. E parece que dá show. Super descolada, articulada. Você vai seguir lá o Diário de um Uber oficial. Você já vota na enquete, falei pra ela. Enquete? Sim. Acessa lá, não vou te dar spoiler. Acessa lá e vota na enquete. Qual adesivo que tu quer? O Volta às Aulas ou o Carnaval? Ou ambos?
Agora eu vou buscar aqui a Eduarda no Colégio Concórdia e levar ali pra Arena do Grêmio. O que a Eduarda vai fazer na Arena do Grêmio, tio? Saindo numa escola. Não sei, faço a menor ideia. Se eu descobrir, eu conto pra vocês. Tá lá. Vou achar junto o portão 2, então. Ali de 6. Desce aqui para esse acesso na lateral aqui da Gremania. Aqui, o portão 2. Não, mais adiante um pouquinho. Trabalha aqui? Eu vim para um treinamento para fazer frio para trabalhar aqui. Ah, tá fazendo, vai fazer o treinamento. Vai trabalhar em jogo? Isso. Ah, legal. Aqui, ó, portão 2, bem grande. Bora lá então. Bom trabalho pra ti, uma ótima semana. Tchau, tchau, moço. Pensa numa moça tímida. Ficou constrangida de entrar no carro pra começar. Aí vinha toda desconfiada, toda... Não abriu a boca pra quase nada até agora, quando eu perguntei pra ela o que ela tem pra ver, tá vindo aqui. Perguntei pra ela, onde tu quer ficar, portão 2? Diz ela, assim, onde fica portão 2? Não sabia de fato. E ela, não sei, mas eu também não. Daí resolvemos descobrir e achei. Tudo certo. Veio pra fazer um treinamento pra trabalhar aqui no Grêmio, né? Na Arena, deve ser... Enfim, o staff de jogo e tal. Só uma dedução da minha parte. Ah, que merda, que vontade de ir pra casa, sabe? Na verdade eu quero tomar um banho de mar agora. Isso que eu queria fazer. Vou parar aqui em frente aos prédios Liberdade, né? Esse condomínio que chama aqui, né? Aqui na Arena do Grêmio. Ah, não mostrei a arena, que rateada minha. Eu sou um ótimo gerador de conteúdo, né? Vou parar aqui na portaria desse primeiro aqui, esperar aqui. Ver se toca alguma coisa. Agora é só um horário que o pessoal vai pra fazer as consultas de médico, aquela coisa toda. São 2 da tarde, né? Então se pá eu consigo uma chamadinha daqui. Mas antes temos que ligar o X, né? Senão não toca. A sensação de pensar, de imaginar que esse cara nunca mais vai entrar no meu carro é sensacional, né? Eu nunca... Talvez eu nunca tenha certeza se de fato a gente consegue... Se de fato mesmo a gente consegue bloquear passageiro ou é só firula do estagiário para amaciar nosso ego. Mas a sensação que dá de pensar assim, tu nunca mais vai pôr os pés aqui, essa sensação é sensacional, né? Olha, tem um incêndio ali acontecendo, eu acho. Pegar a Flávia aqui na Comendador Coruja, parece que do outro lado da Farrapos tem uma fumaceira. Ou tô errado? Eu acho que eu tô errado, sim. E cadê a Flávia, por sinal? Ah, tá lá no cartório, bem em esquina com a Farrapos. Parecia uma fumaceira do lado de lá, mas não, é impressão minha. Deve ser essa senhora, minha passageira, levar lá pro hospital da PUC. Flávia! Boa tarde, senhora.
Utilize o QR Code impresso no seu ticket para pagamento direto no celular. É rápido, fácil e seguro. Cancela aberto. Pode me deixar ali, assim, todo verdinho aí nesse. Aqui mesmo? Aham, pode ser aqui. Feito então, senhora. Opa! Obrigada. Uma boa tarde e uma excelente semana para a senhora. Feito. A senhora entrou mundo, saiu calada, era para ser no centro clínico. Resolveu fazer um lanche, eu acho, antes. Agora bora abastecer. Tô no alerta de pane seco aqui. Autonomia 56, que é a mínima que ele dá. Depois do 56 para baixo, ele desaparece. Moisés, ele e o Moisés, no caso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Agora são 15 para as 3 da tarde. Eu vou abastecer no posto... Qual posto que eu vou abastecer? Esse BR aqui é caro, né? Ah, tem um posto do lado do Bourbon, Ipiranga, ali. Na Chile, com a Ipiranga. Vou abastecer ali eu acho que tem que abastecer aí, inclusive. Não tenho certeza. E ali é barato normalmente. Eu já abasteci várias vezes, nunca tive problema. Ao contrário de alguns postos do Baratão, só para não passar batido. Como diria o capitão no quartel, última forma. Por que não combinamos direitinho, né, Bia? Por que a gente não combinou direitinho? Ela esperou eu sair. Ela esperou eu sair do complexo aqui do Hospital da PUC para me chamar. Tocou aqui no Inser para Visconde do Herval, lá no bairro do Menino Deus. Daí depois eu já vou off, se ela embarcar, né? Isso se ela embarcar. Utilize o QR Code impresso no seu ticket para pagamento direto no celular. É rápido. Cancela aberto. Eu já falei muito mal dessas cancelas aqui do Hospital da PUC. Empresa Índigo, né? Acho que é Índigo. Ah, não queria estar cometendo injustiça. Exatamente. Já falei muito mal dessas cancelas aqui, que são as piores do faroeste, do oeste, né? São as piores do oeste. Mas eu já tive aqui só nessa semana, eu acho que eu já vi umas 10 vezes. O pessoal fazendo revisão, né? É época de fazer revisão. E elas estão bem rapidinho. Principalmente a da saída, que era o problema, né? O problema era para sair. O leitor não lia o código de barras, aquela coisa toda. E ela tá bem rapidinho. Então acho que o pessoal deu uma olhada lá e tal, enfim. Deu uma arrumada, trocada nas peças, sei lá. Bia, deve ser aquela moça ali que tá parada me olhando, achando estranho o carro, todo adesivado. eu ganho um pouco, mas me divirto, sabe? Boa tarde, é Bia? Sou eu mesmo. Feito então. Trouxe a senhora aqui para Visconde do Herval, no bairro do Menino Deus. E o que eu queria comentar com vocês, que eu não sei se eu consegui, passei a ideia, né? Já vim off. E agora vamos pro Baratão. Já comprei meus 20 litrinhos de gasolina aditivada aqui comprei no posto Barcelona, aqui na Getúlio Vargas. Então vou ali agora colocar o que o Moisés precisa para sobreviver o dia de hoje. Depois achar uma sombra para almoçar. Não vai ser no posto, porque ele não tem vaga para estacionar. Raro tem um espaço para parar dentro daquele posto ali. Ele é apertadinho, ele é pequeno. Mas eu acho na Getúlio, alguma rua lateral. E almoçamos. E depois sabe o que eu vou fazer? Dá ali no meio. Tá, eu sou ansioso, não consigo ficar com a boca fechada mesmo, né? E jacaré não entra no céu porque tem boca grande, só para não passar batido. Eu desconfiei que fosse Lucas Sevald, olha só. Era tu me perseguindo antes? Hã? Era tu me perseguindo na Getúlio antes? Não era. Tinha um Argo branco atrás de mim, ele foi até o posto e passou. Daí agora eu entrei aqui, te vi e pensei... Não, Só falta ser o mesmo. Tu passou por mim na Múcio, aí eu Isso, buzinei. isso. Só Tá, que mas daí- tu não me seguiu na Getúlio? Não,
Ah, então era outro, então. Era outro, porque daí eu saí, tu entrou no O cara não posto. tem um minuto de sossego. Manda abraço pros guri aqui, esse aqui é o Lucas Sevolt. Um abraço aí, gurizada. Tu aceitou aí, não? Não. Só tem merda. Essa merda hoje. Eu vou mostrar agora cenas repugnantes aparecendo no canal. Não tem nenhum adesivo nesse teu carro aí. Ah, bom, vou grudar. Que locadora é essa agora? Localiza. Só no 99? Tem que fazer o dinheiro da gasolina, né? Ô meu, me dá um arrepio só de escutar esse toque aí. Quer fazer? Vai ver o que vai te arrepiar aí, ó. Ah, sim, tá ligado. Ele entra de segunda-feira e Negativo. depois tu tá fudido. Eu não trabalhei essa semana, eu tô com quase 1000 pontos negativo. Não, tem que correr atrás. Na Localiza tu não pode parar. Não pode parar. Aliás, qualquer uma tu não pode parar, né? Porque se tu parar tu não paga depois. Aí eu tô fazendo a 99 hoje pra pagar a gasolina. Fazer a gasolina. Pra depois fazer. Pra pagar a Localiza. E o que sobra pra ti, vai sobrar quando? Domingo? Domingo vai sobrar pra ti. Domingo vai sobrar. Fazia dias que eu não te via, cara. Não aparece mais no canal, não dá mais notícia. Não, mas tô olhando o vídeo. Vai querer participar do podcast, não? Podemos marcar? Não, tu tem que se manifestar. Eu falei ali, tem que me chamar. Eu assisti o segundo e o Rogério. O primeiro eu não assisti. Tá, então dá uma olhadinha lá e depois vamos marcar agora pra fevereiro gravar o podcast, tá? Manda um beijo pro Rafa lá. Falou. Rafa é o filho dele. E o que eu tava falando? Vamos almoçar então, né? Eu tava falando o seguinte, que... sim. Acabei de encomendar os adesivos volta às aulas e do carnaval. E daí no seu momento eu apresento aqui. No momento certo eu apresento os adesivos. Olha aqui que bonito, ó. Acabou gozadinho que eu falei ontem, fiz 2 ovão. Coisa mais linda. E agora os meus passageiros que lute depois. E... não satisfeito, eu já fiz a arte do adesivo da Páscoa, da Copa do Mundo e do inverno. Vai faltar carro. Vai faltar carro pra colar tanto adesivo deste canal de merda. Arroz, feijão e ovo. Comida do povo. Vale, veio um cagaço agora. Tô aqui na Avenida Ecoville, não sei se você consegue reparar que é à direita de onde estou estacionado agora, onde eu deixei meus passageiros, tem uma ciclovia. E por uma teta que não virou cadela essa viagem, sabe? Por uma teta que não virou cadela essa viagem. E a culpa é minha, porque quem é que tem que avisar o passageiro na hora dele abrir a porta e ver se vem vindo alguém? É o motora, né? Pois é. Cheguei ali com a senhora e com o filho dela pra desembarcar naquela vaga. E daí o rapaz abriu a porta e vinha vindo um ciclista, né? E o ciclista só deu um grito: opa! E o rapaz, o meu passageiro, puxou a porta e ele passou, o ciclista, sem nenhum arranhão, graças a Deus, e nenhum envolvimento com ninguém, nem comigo, nem com Moisés, nem com o meu passageiro principalmente. Mas a culpa é minha, né? Eu acho, de não ter avisado. O ciclista estava na dele. O errado é ter uma ciclovia assim, entre uma vaga de estacionamento, embarque e desembarque, e a calçada. Vocês estão vendo à direita ali, ó? Toda essa extensão dessa avenida tem uma ciclovia entre os carros que estão estacionados e a calçada. Eu acho que esse é o errado. Deveria ser aqui no meio da rua, né? No corredor, sei lá. Mas ela estando implantada do jeito que está, eu acho que eu que deveria alertar o passageiro, né? Que, ó, dá uma segurada aí que vem vindo um ciclista e tal. Mas não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu não estou acostumado com aquela avenida. E também porque eu estava finalizando a viagem. Assim como que vai a merda. Foi muito rápido. Mas não deu nada, graças a Deus. Agora eu vim aqui pro posto do Animáquer, aqui na esquina da Francisco Bittencourt com a Avenida Ecoville, mijar. Rapidão, são 4h07. E depois vamos acordar. O meu principal passageiro do dia, o próximo. Juro pra vocês que eu achei que nunca mais fosse sair daqui, né? Se eu disser que não tocou, eu tava mentindo.
Mas eu não sei que horas que eu cheguei aqui. Agora são 4h17. Dá uma olhadinha no take anterior lá. A minha impressão é que eu fiquei uns 15 minutos parado aqui. Conheci o Pedro da Shopee. Cadê ele? Cadê ele? Tem um rapaz aqui que é frentista aqui no posto no Nemacher aqui na Equaville com a Francisco Bittencourt. Ele é igualzinho, mas é igualzinho mesmo. Ele é mais bonito, inclusive. Um pouquinho mais bonito, na verdade, porque senão não seria igualzinho, né? Que o Pedro, o centroavante do Flamengo. Cara, é impressionante. Tem um queixo desse tamanho assim, ó, que vem até aqui. Ele coça o umbigo com o queixo dele. Gente fina, gurizão. Eu passei por ele assim, olhei de novo. Se Pedro, ele deu risada. Não, eu sou o irmão mais velho, diz ele. Eu sou um ano mais velho. Então não sou só eu que te achou parecido com o Pedro. Ele disse, não. Todo mundo, meu apelido aqui no posto, inclusive, é Pedro. Pra ver, o cara é... Quem for da região aqui, dá uma olhadinha. Passa aqui no posto Neibacher. Quer abastecer, abastece. Não abasteci porque não precisava. Nada, nenhuma referência em relação à gasolina deles. Nunca abasteci aqui por conveniência, né? Porque aqui tá completamente longe da minha área de atuação, digamos assim. Enfim, fiquei ali uns 15 minutos rateando com o dedo, troquei uma ideia com ele rapidão enquanto eu fui no banheiro, com o Pedro. Tocou umas 3 ou 4, 6h47 para dizer que não tocou nada. E agora eu tava num limbo ali de uns 13 minutos sem o aplicativo se mexer. Já tava pensando em limpar cachê, desinstalar aplicativo, aquela coisa que os ansiosos desesperados, assim como eu, fazem quando o aplicativo para de tocar, né? Ele tocou uma corrida no Tururu, 17 pila para 25 minutos, tá dando 39 reais a hora, e eu tô lambuzando os beiços para pegar aqui na Fortepel, uma firma aqui nesses armazéns aqui da Francisco Bittencourt, ó. É a próxima entrada à direita, provavelmente onde tá entrando aquele caminhão lá. Pegar uma corridinha de 17 pilas lá mais à frente. Vai levar lá para bairro Floresta, Rua Almirante Barroso. Com raiva, muita raiva, raiva mesmo, ó. Cadê a Gabrielite? Só falta ela não tá. Tá lá ela, ó. Limpa, disposta e parece que tá cheirosa. Pelo menos parece. Oi, Gabriele? Pobre das costas do Moisés. Eu acho que é a viagem mais pesada que ele já fez na vida dele. The Haven. Pegar agora no The Haven, aqui no Sarmento Leite. Levar por Sarandi por 30 pila em 34 minutos. É o melhor que a casa oferece. Não dá nem pra pensar 2 vezes numa coisa dessa. Quando que eu faria às 5 horas da tarde viagem da Cidade Baixa pro Sarandi? Em janeiro. Quando o estagiário resolve nos foder como se não houvesse amanhã. 5 horas da tarde, Lime Silva, estou agora. Eu tô chegando aqui pegar o próximo passageiro. Eu tava fazendo minhas contas na minha cabeça agora, mais de 600 quilos essa viagem. Quando abriu a porta, o senhor colocou a cara pra dentro e disse, tu não imaginava que tu ia carregar uma carga pesada, né? Eu tava recolhendo as minhas coisas. Eu olhei pra ele e disse, nem reparei. A mais leve devia ser a senhora. Num casal de senhores, seus 70, 80 anos de idade. Obesos? Obeso sou eu. De fato sou obeso. Mas eles são valendo, sabe? Não dá pra dizer que mórbidos, mas valendo. Gordo, valendo. E o filho deles, mais velho que eu, já tem seus 50, 60 anos, também. Cada um deles já tem uns 200 quilos. Não, a velha já tem uns 100. Enfim, mais de 600 quilos o Moisés carregou. Boa tarde, Guilherme. Tudo bom, amigo? Charlie Brown Jr. Rua Sem dúvida. Só agradeço por ficar fora aqui. É um labirinto aqui lá. Parar aqui então, antes da sinaleira, para não trancar. Bom, agora já fechou. Agora já pode chegar até lá. Tem problema. Feito, Henrique. Uma boa noite aí pra ti. Uma ótima semana. Obrigado. Valeu. Deixa o trabalho aí, seguir lá. Show de bola. Obrigado, velho. Obrigado. Entrou mudo, quase saiu calado. Seguiu sem eu nem precisar me manifestar. Ele não vai pra Santa Casa, por isso que ele pediu pra descer antes. Agora eu entendi. Cheguei lá no Sarandi, na verdade era no Parque Minuano. Daí tocou na quadra do lado pra trazer pra Santa Casa. Daí quando tô subindo a Coronel Vicente, ainda bem que eu vim por aqui. O GPS queria que eu fizesse a volta lá pelo Sarmento Leite.
Pelas Rodas da Aranha e tal. Não, vou subir a Coronel Vicente, acho que é mais rápido. Gloriosa vai tu te fudeu, merda. Gloriosa. E daí ele parou pra... Quando tô subindo aqui, ele disse, não, para aí. Desço aqui mesmo. Não precisa entrar, é muito demorado pra tu sair, não sei o quê. Desembarcou e dobrou direito ali na Independência. Não foi pra Santa Casa. Por isso que ele pediu pra antecipar o desembarque. E tá tudo certo, melhor assim do que assado mesmo, né? Enfim, 6h03 da tarde, daí quando ele tá descendo agora, não sei se vocês chegaram a escutar 21 pila pra onde? Diário de Notícias, pegar na Vitorino. Dá muita função pra chegar na Vitorino daqui. Daqui é muita função, eu acho. Não consigo nem raciocinar, na verdade. Eu tô aqui na Independência, contra o sol, em sentido Praça Dom Feliciano. Sem saber o que fazer da minha vida, cansado pra caralho. Foi um bate-volta, ok. Não perdi tempo. Fui pro Sarandi e voltei na mesma balada. Mas me deu um cansaço esse bate-volta, sabe? Fora do normal, fora do contexto. E agora eu tô aqui no centro vagando, parando na parada de bus aqui. Enquanto não vem um bus. Ou um agente da PTC pra me tirar daqui, porque que não pode parar. Ou até tocar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Cansei, sabe? 6h04 da tarde, tô longe, recém fiz a metade do que deveria. 11 pila pra Orla, não, nem pensar. Tá cansativo hoje o dia. Cara, São Paulo é de Pará. Aí, ó. Dizem, e eu faço coro com esse pessoal que diz isso, que esse aqui é o pôr do sol mais bonito do mundo. Não dá pra dizer que ainda é pôr do sol, o sol tá alto ainda, né? Agora são 6h30 da tarde, tô aqui saindo do Barra Shopping Sul. Mas o pôr do sol, quando cai no Guaíba, um dia claro como hoje, um dia limpo, céu limpo, tem pouco. Não, na verdade não tem nenhum mais bonito do que esse. Sem dúvida alguma, esse é o pôr do sol mais bonito do mundo. E é louco quem discorda. Com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Ainda não garantiu o teu ingresso para os 30 anos do Planeta Atlântida. Não corre. Ó, vou pegar o pôr do sol, tá? Vai dar certinho. Vai dar certo. Feito, dona Sônia. Bom aniversário pra senhora aí. Tudo de bom, viu? Feito. Ah, trouxe uma senhora agora aqui, mau humor, sabe? Dela, no caso. Contrariada. Vindo pra uma festa de aniversário que marcaram pra hora do pôr do sol. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. Você já sabe que nota que ela levou, né? Já sabem que nota que ela levou. Agora são 6h03 da tarde. E aí, meu bruxo? Tudo certo. Obrigado, bom trampo. 6h15, 3h07 da tarde. Agora vou me arrastar em direção ao TJ, que com certeza o pessoal do TJ agora tá saindo. Eu já sei disso, ele sai às 7. E aí eu vou pegar uma corridinha de uns 30 pila pra algum canto da cidade aí. Ou pelo menos é isso que eu espero. 3 senhoras me apontando aqui. Mas não sou eu teu Uber da rodada, senhora. Tô sem chamada. Enfim, vamos dar ali. Aqui na Casa de Embarcadeiro. Se liga. Até a música tá baixa astral. Eu adoro essa música. Mas depois a Technicolor. Só que não nessa versão arrastada. Ah, nem pra isso. O pessoal tá me ajudando hoje. 19h57 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na zona leste da cidade, Rua Inocêncio, Irmão Inocêncio Luiz. 480 só anda uma vez comigo. Tá no meu limite. Não quero saber como é que ele chegou no 480, mas... mais uma dessas.
Heitor Pires, só toca isso agora, 8, 9 pila, 8, 9 pila. Vamos fazer essa aqui, o destino ok. Que é dentro dos condomínios do Rossi, Caribe. Vamos buscar quanto tempo, tio? Ai, que preguiça. 1.2 km, 3 minutos, tá. O mapa parece ser mais longo. Ah, sim, vou mostrar pra vocês o caminho novo, ó. Esses dias eu descobri essa rua aqui, mas estava com passageiro e quando eu vi já estava dentro. Tem um acesso novo aqui, ó, à esquerda, que sai ali no centro da Protásio. E é um belo do atalho. Já estava pensando que ia ter que ir lá pegar o Otávio Santos para pegar a Protásio Alves, para depois passar aquela sinaleira da Antônio de Carvalho, que é demorada, né? Daí criaram essa rua aqui, ó. Esse trecho aqui é antigo. Essa rua chama-se Coronel Miguel Cunha Correia. Só que daqui para frente em diante, um pouquinho adiante, eu vou mostrar para vocês, faz parte da nova rua que o Sexto criou. Ali, ó, ali adiante já tá pintado no meio, ó. E daí vai sair lá na Arita Ragô, daí é só atravessar a Protásio e pá, cheguei. Tem que pegar na rua Heitor Pires, ali no Jardim Ipu, passageiro Grace, para levar ali pros Rossi da Irmão Norberto Francisco Rauch, que acho que é isso, né? Ó, essa parte toda é nova aqui, ó. É a segunda vez que eu passo, outra vez foi ao contrário. Eu vim lá da zona mais leste ainda, no caso, aqui para essa região do Jardim Itu-Sabará. E, enfim, é um belo no atalho para quem mora por aqui. Ah, não é onde eu tô pensando. O Heitor Pires não é no Jardim Ipu, é à esquerda aqui naquele loteamento que eu não sei o nome. Até hoje na minha cabeça não tá esclarecido. Quem é da região, aqui a avenida, aquela que tem Raquel... Como é que é? Paulo Coelho. Esses dias eu estive na Paulo Coelho, inclusive. Uma das ruas é Paulo Coelho, Paulo Madureira Coelho. A outra rua é Raquel não sei o que. E tem um loteamento bem bonitinho, tem até um condomínio ali, inclusive, tem uma praça. E que eu não sei o nome, eu sei que o bairro aqui é Jardim Sabará. Mas eu queria saber o nome daquele loteamento ali. Vou chegar junto com vocês ali. Tem que é da região, souber. Deixa no comentário aí o nome da... Ah, é só corridinha de merda, pessoal. Hoje que diazinho bem meia boca, sabe? Essa próxima rua aqui que eu tenho que dobrar à direita é a rua Emílio Neto. Emílio Schlab Neto. Achei que era Raquel. Então eu tô confundindo. É outra rua que é a Raquel. Esse loteamento aqui, ó. Eu não sei como é que é o nome. À direita da Tarragô, quem tá indo da Protásio em direção ao Baltazar. Logo em seguida, em frente aos prédios, aqueles que mora todo mundo, sabe? Ele tem essa praça bonitona aí à direita, ó. Umas casas bonitas. Tem uma parada de bus. Lá no final tem um condomínio, se bobear, até no próprio condomínio que eu vou buscar passageiro. Não é no condomínio. Dois rapazes correndo aqui. Enfim, quem souber, não era pra isso esse take, mas se tornou pra isso. Quem souber o nome desse loteamento aqui na zona leste da cidade, deixe no comentário aí que tem curiosidade de saber essas coisas. E aqui eu não descobri ainda. A última vez que eu perguntei pro morador que eu trouxe, me disseram que era Protásio Alves. Não, Protásio Alves não é. Protásio Alves no máximo é o bairro. Pode ser até o bairro, mas o nome do loteamento propriamente dito não é. Eu quero saber o nome do loteamento. Lá vem vindo ela descendo a lomba da ladeira. Vai, como é que é? Vai, Marco Velho, descendo a lomba da vossa Vernigo. Boa noite, a Grace. Quatro. Ficou bom esse tal de Uber, né? Esse tal de Uber, no caso, o serviço do Uber. Trouxe duas senhoras, a 666, nem quero saber pra onde vai. Tô aqui no Jardim Medianeira, peguei lá pro Otávio Alves, depois que eu deixei a moça lá no Jardim América. E agora já tô direcionado pra Ipanema, pra voltar pra casa, são 20:09, não sei se pego mais nada agora. Vou pegar aqui a faixa de gás, como o pessoal chama, Cruzeiro do Sul, em direção à Barra. Se eu chegar na Diário de Notícias e não tocar nada no Barra, eu desligo e vou pra casa. Deixa eu falar. Vi duas senhoras de uma loja de pneus. Só acho que elas trabalham lá, são donas ou qualquer coisa que o valha. Vila Nova, prioridade, buscar 3 km, não. Me manda mais perto que eu busco. O cara não tem minuto de sossego. 21 pila pra Cristalzinha, buscar lá na Peruborba. Já alguém me pegou. Isso aqui dá pra fazer, Cristalzinho, do lado da minha casa.
Daí vinham as duas senhoras da loja de pneu e tal, enfim, envolvidas com um negócio delas e eu não sei, estragou o caminhão em Sapucaia. Elas têm um caminhão e estragou em Sapucaia. Não me pergunte o que aconteceu com o caminhão, que eu não faço a menor ideia. E daí elas estavam resolvendo a situação como? Ela ligou pro seu Hélio, né? E disse assim, seu Hélio, olha só, o caminhão tá estragado lá em Sapucaia, mas eu preciso de alguém para trazer. O senhor pode ir lá buscar? Eu lhe mando um Uber aí na sua casa, e daí o senhor vai até lá, pega o caminhão e traz. Estragou não, mas que ele vai vir com o caminhão agora, eu já não sei mais o que aconteceu com o caminhão, mas enfim, o caminhão tá em Sapucaia. E assim, com uma ligação, depois ele respondeu, daí ela pediu o endereço dele, e durante a viagem, eram duas pessoas, uma delas estava com o aplicativo conectado comigo e o outro estava com o aplicativo liberado. Ela chamou o Uber para buscar o seu Hélio, aqui em Porto Alegre, eu acho, não sei, não entendi, não me interessa também. Eu brinquei com ela, mas ficou bom esse tal de Uber, né, senhora? Como é que a senhora ia resolver essa situação há 10 anos atrás? O que a senhora ia fazer? Quem que a senhora ia mandar para Sapucaia agora, às 9 horas da noite, buscar o seu caminhão? Ela deu risada, disse, a nossa vida mudou. Daí a outra deu um exemplo, moço, vou te falar outra coisa então. A gente, há um tempo atrás, recebia sempre em dinheiro vivo espécie, né? E daí quando elas recebiam o salário, para não vir de bus, porque a alternativa que elas tinham era bus, táxi não era uma alternativa para elas, né? Enfim. Quando elas recebiam, elas vinham de táxi e gastavam quase R$100 da corrida. Lá, eu não sei se era lá na Protásio Alves, né? Aqui pro Jardim Medianeira, não sei se era esse trajeto. E agora não, agora, para começar, elas não recebem mais em dinheiro, né? Provavelmente elas recebem por Pix ou qualquer coisa que o valha. E se tiver que fazer o trajeto, 30 pila, né? 30 pila, resolve a vida, foi que eu recebi 25 por essa corrida, ela deve ter pago 30 por aí, né? Se o estagiário não passou a faca nela. Mas daí é questão deles, se não quero me envolver com isso agora. Mas enfim, ficou bom esse tal de Uber, né? É impressionante o serviço como veio pra ficar. Não tem como se tirar fora serviço mais da população. Pelo menos aqui no Brasil, né? Da forma com que é o transporte público, em Porto Alegre especificamente, que não existe como se locomover de noite, por exemplo. Não existe mais linha de ônibus funcionando com regularidade, né? Não, é tudo de aplicativo. E só falta o estagiário e os responsáveis nos valorizarem valendo, né? Darem valor de fato a esse serviço, da forma com que esse serviço merece essa valorização. Porque nos lidam como... Tá, não queria entrar nessa seara aí, mas eu acho que tu entendeu meu raciocínio. A gente é maltratado. A gente é maltratado pelos aplicativos, a gente é maltratado não pelos passageiros. Muitas vezes dão graças a Deus que por 10, 15 pilas estão indo para casa ou estão indo para festinha, né? De uma forma barata, rápida, segura, né? E que funciona. Mas o aplicativo nos trata mal, né? Eu acho que depois de todo esse texto, eu acho que eu já posso finalizar por aqui o dia de hoje, né? Foi um dia arrastado, tô quase chegando no bar, acho que não vai tocar porra nenhuma mesmo. Só tô tocando sururu pra buscar longe pra caralho. Uma quinta-feira arrastada. Confesso que me envolvi muito psicologicamente com a questão dos adesivos no começo da minha jornada e talvez tenha desfocado um pouco, né? Porque eu perdi. Durante uma meia hora eu fiquei envolvido com isso. Primeiro eu fiz as artes, depois eu fiz a enquete no Facebook, no Instagram, depois já mandei a mensagem lá pro rapaz da gráfica para ele me orçar e providenciar fazer. Mas tá tudo certo, faz parte do processo. Eu também tenho que entender que isso aqui que eu tô fazendo pro YouTube, se não é o meu trabalho de verdade, 11,89, buscar 3 km no Comfort, vai te fuder. Deixa eu ficar off, não vou ficar mais aguentando fazer desaforo, não vai vir corrida que preste mesmo. Eu deveria ter ido pro lado contrário, mas agora já tô aqui na Caraí, pegar a esquerda aqui e já vamos direto com a Fofa do Sol, né? O que eu tava falando? Eu tenho que entender, colocar de vez na minha cabeça, e às vezes falta isso também, encarar isso aqui, fazer esses vídeos, fazer esse conteúdo, também como o meu trabalho de fato é de direito. E eu quero que sim, daqui a 2 dias, seja minha fonte de renda principal e que os aplicativos sejam só para gerar conteúdo e eu continuar
esse contato com vocês. Tá, 2 dias é bobagem, né? Mas que algum tempo eu consiga, de fato, pagar minhas contas. E daqui, né? Então, eu preciso dedicar tudo isso para justificar que sim, eu preciso dedicar esses momentos de vez em quando para fazer um adesivo, para criar uma arte, de repente começar a fazer edição desses vídeos que tá caindo de maduro, né? Eu simplesmente cago para isso, e eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, né? Não pretendo por hora me debater com um programa de edição, porque eu não tenho paciência para essas coisas. Mas enfim, eu estou fazendo uma meia-culpa aqui, porque eu não encaro isso aqui como trabalho, e talvez seja um grande erro, ou talvez o meu grande erro, e talvez a minha âncora, e talvez por isso aqui até hoje eu não tenha de fato e de direito crescido nas redes, né, de forma com que eu pudesse monetizar de verdade o meu conteúdo. Mas isso é assunto para este ano, né? Este ano é um novo ciclo, e a partir desse ano os motoqueiros tudo atrapalhado aqui na minha frente. Tem 4, eu acho que tem um estragado, eles estão dando um apoio ali, e quase se enrolaram, quase se bateram os 3 no carro que está estragado. Tá, eu acho que eu falei demais, né? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, o faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag, que para te deixar no comentário aí, eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Eu pensei nisso agora durante essa fala. É hashtag é bom esse Uber. Repito, hashtag é bom esse Uber. Deixa no comentário aí que eu vou ter certeza que tu chegou até o final deste vídeo. Fui!